Olá, tudo bem contigo? Hoje, 24 de março de 2020, vamos estudar sobre Daniel capítulo 12, verso 2, a ressurreição. Em Daniel capítulo 12, verso 2, diz o seguinte: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Primeira coisa que a gente precisa saber aqui nesse texto é o seguinte: uma confusão que muitas pessoas fazem a respeito de ressurreição é diferente de reencarnação. Parece duas palavras sinônimas, mas na verdade elas são antônimas, na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Reencarnação, segundo é ensinado por algumas pessoas, é um processo onde a pessoa morre, a alma dela sai do corpo, vai para um outro local, em algum momento essa alma volta à vida novamente em outro corpo. Isso é reencarnação. A Bíblia não tem essa doutrina dentro dela. Não houve em nenhum momento na história um processo de reencarnação. O que a Bíblia diz é sobre ressurreição, que é totalmente diferente. Ressurreição é o estado de uma pessoa que estava morta, dormindo no pó da terra, e então, sob o poder de Deus e ordem de Deus, essa pessoa volta à vida, carne e osso. Isso é ressurreição. Assim como aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, permaneceu sábado no túmulo e ao domingo foi ressuscitado. Também aconteceu com Lázaro, que havia morrido, ficou 4 dias no túmulo e quando Jesus foi lá, ele ressuscitou Lázaro. João capítulo 11, depois você dá uma lida lá. Agora, o tema desse verso, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O tema central aqui é essa questão de dormir no pó da terra. É uma questão muito importante para os nossos dias, porque há um engano, uma filosofia do engano, uma doutrina de engano, onde ensina as pessoas a respeito de alma. Veja só, quando eu falo alma, eu estou querendo dizer o conceito popular de alma, não o conceito bíblico. O conceito popular de alma é aquele negócio que sai do corpo, que é meio translúcido tal, e que, segundo a cultura hollywoodiana, passa por paredes, por portas e flutua por aí. Então vem a cultura da alma penada, almas que estão no céu, almas que estão no inferno, e alma penada são aquelas almas que rodeiam a terra e tal. Será que isso existe mesmo? Será que a Bíblia ensina alguma coisa sobre isso? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos primeiro pegar um verso aqui, Gênesis 46, verso 27. Vamos lá, vamos ver qual que é a visão de alma na Bíblia, não essa alma de conceito popular que eu acabei de falar, de explicar, mas o que é alma segundo o conceito bíblico. Em Gênesis 46, verso 27, está escrito o seguinte: E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Eu acabei de ler Gênesis 46, verso 27. A minha versão da Bíblia é a Almeida, Revista e Atualizada. Agora eu vou ler para você na versão corrigida e fiel. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. Percebeu a diferença aí? Na versão Almeida, corrigida e fiel, fala sobre almas, mas na versão Almeida, Revista e Atualizada, fala todas as pessoas da casa de Jacó, os filhos de José. Vamos agora ler Êxodo 12, verso 4. Acompanhe comigo. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Percebe? Agora a minha versão Almeida, Revista e Atualizada está falando aqui almas. Vamos ler corrigido e fiel. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só
com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. Veja que a versão Corrigida e Fiel coloca almas. A versão Almeida Revista e Atualizada usa a palavra alma. Mas qual é o significado tanto de Gênesis 46, verso 27, que foi o que eu acabei de ler, quanto Êxodo 12, verso 4? Alma significa pessoa. Você é uma alma. Eu sou uma alma. Nós não temos alma. Nós somos uma alma. Tá entendendo? A visão bíblica, então, de alma é pessoa, ser humano, pessoa física, carne e osso. Alma, na Bíblia, é sinônimo de pessoa, de carne e osso. Então, você não tem uma alma, você é uma alma. Para a gente fechar aqui essa ideia, vamos ler Ezequiel 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Lembre-se que eu estou lendo na minha versão, que é Almeida, Revista e Atualizada. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Mas como que os tradutores então traduziram em outras versões? Se você pegar Corrigida e Fiel, Almeida, Corrigida e Fiel, eis que todas as almas são minhas. Como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Muito parecida com a Revista e Atualizada. A Nova Versão Internacional traduz assim: pois todos me pertencem. Tanto o Pai como o Filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. E na nova tradução na linguagem de hoje, uma linguagem mais contemporânea, pois a vida de todas as pessoas pertence a mim. Tanto a vida do Pai quanto a vida do Filho são minhas. A pessoa que pecar é que morrerá. Percebe? Todas as versões, a tradução está correta, porque tem essa ideia. Alma significa pessoa. Você não tem alma, você é uma alma. Compreende isso aí? Mas aí talvez você esteja se perguntando, mas pastor, eu já ouvi Jesus contando uma história lá de uma parábola de um homem rico e de um mendigo chamado Lázaro. Um foi para o céu e o outro foi para o inferno. O rico foi para o inferno e Lázaro, o mendigo, foi para o céu. Lá no seio de Abraão, nos braços de Abraão. E ali, então, eles começam a entreter um diálogo por causa do sofrimento. O rico estava sofrendo ali no meio das chamas e começa, então, a conversar com Abraão. Vendo que o mendigo Lázaro estava desfrutando a vida eterna no seio de Abraão, o rico pede, então, para que Abraão mande alguém do mundo dos mortos conversar com os seus irmãos, para que eles se arrependam e ganhem a salvação, e não vá para o local de sofrimento dele. Isso aí não comprova, então, que existe esse mundo dos mortos? Porque Jesus mesmo conta essa história. Primeiro argumento que eu coloco sobre isso. Essa história que Jesus usou não era uma história hebraica. Como assim? Jesus se utilizando de cultura, de outra cultura? Sim. Jesus estava se utilizando de uma história egípcia, só que era popularmente conhecido no tempo dele, como uma novela de hoje em dia, ou um livro famoso. Ele estava contando uma história, uma ilustração de cultura egípcia, e dentro ele teria um ensinamento sobre isso. Por isso que é parábola, é uma história. Quando é uma história, a gente não pode literalizar tudo, porque quando a gente literaliza toda a parábola, a gente vai ter alguns problemas. Primeiro problema que eu encontro quando eu literalizo toda a parábola do rico e Lázaro. Esse fato da proximidade entre o inferno e o céu, onde o mendigo vê o rico em sofrimento e o rico vê o mendigo na bonança, na salvação, no seio de Abraão. Eu não gostaria de estar num céu desse, porque eu não gostaria de ver amigos ou conhecidos, ou mesmo qualquer outra pessoa, até desconhecido, sofrendo num fogo e eu tendo visão disso aí. Para mim isso não é paraíso, e se for o paraíso assim, eu dispenso de estar lá. Segundo ponto, quando você vai para a parábola, o rico ele está conversando com Abraão, e chega um momento da parábola, eu quero abrir aqui e ler para você, Lucas no capítulo 16, verso 27, diz assim: então replicou,
E aqui é o rico falando com Abraão: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Veja só, o rico está chamando Abraão de pai, e aqui é pai com letra maiúscula. Verso 28. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Verso 29 comprova que o rico estava falando com Abraão, e não como alguns argumentam que nesse momento ele estava fazendo um clamor para o Pai Celestial. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Olha a resposta que Jesus está contando na história aqui, a resposta que Abraão dá para o rico, que o chamou de pai. Eles possuem Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos literalizar então a história? Já que Jesus falou que eles possuem Moisés e os profetas, então significa que Moisés e os profetas estavam vivos. Se a gente for pegar a parábola toda como literal, então tem outro problema. Então, primeiro problema, essa proximidade entre céu e inferno. Segundo problema, o rico chama Abraão de pai. Terceiro problema, a resposta de Abraão no céu é: eles têm Moisés e os profetas. Então significa que Moisés está vivo e os profetas também estão vivos. Por fim, qual é o objetivo de toda essa história que você já percebeu pela argumentação que eu estou colocando aqui, que é uma história ilustrativa? A questão é o ensino final, onde diz assim: mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Verso 31, Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Veja como que terminou aqui, ó. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Percebe o final da parábola? O final da parábola, Jesus está confirmando a visão da ressurreição. A última frase da parábola destrói a visão de alma. A alma de Abraão que está no céu e a alma do rico que está no inferno, e a alma do mendigo que está no seio de Abraão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ressurreição envolve o estado corpóreo morto para o estado corpóreo carne e osso vivo. Percebe? Jesus confirma a visão de ressurreição. Segundo ponto, quando Jesus usa Moisés e os profetas, o que ele está querendo dizer com isso? Moisés e os profetas significa Bíblia. Moisés por quê? Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, mais conhecido como Torá. E profetas é o restante do Antigo Testamento, que era a Bíblia que Jesus Cristo usava, que era a Bíblia que Lucas, o autor do Evangelho, estava usando. Então Moisés e os profetas nada mais é do que a Bíblia. Quando Jesus diz assim: eles possuem Moisés e os profetas, Jesus está querendo dizer o seguinte: eles possuem as Escrituras, eles possuem a Palavra de Deus, eles possuem a Bíblia, e é através da leitura da Bíblia que eles vão chegar ao arrependimento, e não eu ressuscitar alguém para conversar com eles. Percebe? A parábola do rico e do Lázaro tem um ensinamento, o objetivo de ensinar a você, lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, é que eu chego ao arrependimento. Outro argumento que eu ouço muito por aí, e esse é o argumento final que a gente vai tratar no vídeo, é Apocalipse capítulo 6, verso 9, onde diz o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Apocalipse 6, verso 9. O que João está querendo dizer com isso aí? Existem almas então debaixo do altar, ou seja, o altar de Deus lá no céu abriu o quinto selo, então existem almas que estão ali questionando Deus. Até quando? Até quando, né? Jesus não vai voltar? Até quando Deus não vai finalizar a batalha? 90% da literatura apocalíptica, ela também é ilustrativa, tanto quanto a parábola. Nós não podemos literalizar. Ah, pastor, mas e aí? Quem é que decide
a literalização. Quando eu entendo que é um trecho literal e quando eu entendo que é um trecho simbólico. A Bíblia interpreta a si mesmo. É a base da analogia da fé que Martinho Lutero colocou. Sola Scriptura, analogia da fé. Ou seja, a Bíblia interpreta a si mesma. Ela não pode se contradizer. Então, se a Bíblia fala que alma não existe, se a Bíblia fala que alma é pessoa, pessoa corpórea, são palavras sinônimas, como é que essas almas vão estar debaixo do altar e as pessoas no pó da terra? Lembre-se que o nosso verso de estudo é Daniel capítulo 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra. Então veja só, Apocalipse capítulo 6, verso 9, diz de maneira ilustrativa que as almas estão debaixo do altar. E sabe qual altar esse? Não é um altar de Deus, mas é um altar pagão. Como assim pagão? Porque aqui está falando almas dos decapitados, almas que foram mortas, perseguidas por causa do testemunho de Jesus. E aí a gente precisa lembrar de uma historinha para vocês entenderem. Daniel capítulo 3 vai falar que Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro e fez com que as pessoas se ajoelhassem para adorar essa estátua de ouro. E aqueles que não adorassem seriam mortos. Havia 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias. Eles se negaram a ajoelhar. Eles foram pegos, presos e levados para uma fornalha. Geralmente essa fornalha era na base da estátua, no pé da estátua ali. Era jogado dentro dessa fornalha como até sacrifício humano para adoração, tá entendendo? Então quando João está falando que as almas estão decapitadas debaixo do altar, João não tem esse altar como a figura do altar de Deus, mas na cabeça de João está o altar da idolatria pagã, onde eles sacrificavam pessoas, sacrificavam animais nesses altares, onde o ídolo, a estátua de adoração, onde estava construído acima desse altar, tá entendendo? Então a visão de Apocalipse capítulo 6 não é o altar de Deus, mas na visão de João é aquele altar pagão onde sacrificava pessoas e animais, a base do altar do ídolo. Eu espero que você tenha compreendido. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para salvação, outros para vergonha e horror eterno. Nós defendemos a teologia do aniquilamento. O que é isso? Quando Jesus Cristo voltar, ele vai resgatar os seus filhos, vai ressuscitar aqueles que dormem no Senhor. Depois de 1000 anos, ele vai ressuscitar todos os ímpios, descerá fogo do céu e esses ímpios serão aniquilados. Não existe inferno eterno, porque não existe morte eterna. E mesmo no conceito de você morrer e ir para a glória, como as pessoas dizem, então não é um estado de vida eterna, mas é um estado de morte eterna, porque essas pessoas morrem e as almas delas vão para o céu. Tá entendendo a questão? Deus é Deus da vida, vida eterna, não da morte eterna. Ele prometeu que vai ressuscitar seus filhos, assim como Jesus Cristo foi ressurreto naquele domingo, assim como Lázaro foi ressurreto depois de 4 dias dentro do túmulo. Nós temos a promessa da vida eterna. Você é uma alma. Eu sou uma alma. E alma penada, almas que andam por aí, isso é uma doutrina que não é bíblica. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um dia na presença do Eterno. Abraço.